Quem foi o autor do Apocalipse? O apóstolo João. O mesmo que escreveu o evangelho que leva o seu nome e também as 3 cartas, que também tem a sua autoria, né, que são as cartas de 1 João, 2 João e 3 João, como já vimos nas aulas anteriores. É o mesmo apóstolo, o apóstolo João, que sofreu antes de ir preso na ilha de Patmos, sofreu duramente. A história registra que ele foi lançado num tacho de óleo fervendo, e viram que, mesmo com o tacho de óleo fervendo, ele não morreu. Então, acabaram levando ele, então, preso, e ele somente saiu de lá quando já tinha bastante idade. As evidências em Apocalipse indicam que foi escrito durante um período de extrema perseguição aos cristãos, que possivelmente tenha começado com Nero, depois de grande fogo que quase destruiu Roma, em julho de 64 depois de Cristo, e continuou até seu suicídio em junho de 68 depois de Cristo. Esse era um período de grande perseguição para a igreja primitiva. Alguns historiadores até mesmo registram que muitos cristãos acreditavam que a grande tribulação já tinha começado naqueles dias. Tal era a perseguição que eles estavam sofrendo. Eles já não suportavam tanta perseguição e muitas vezes não era apenas, e não estou diminuindo também essa importância da questão da prisão de muitos deles e lançado nas arenas dos leões, com os leões comendo eles vivos, leões que ficavam famintos por até 5 dias, mas também o fato de que, como já foi falado em aulas anteriores, o medo corria solto nas ruas, e isso passava de uma pessoa para outra, que fulano foi preso, que ciclano foi preso. Então eles ficavam constantemente nessa pressão também psicológica. Então havia 3 forças muito poderosas naqueles dias que assustavam os cristãos. Uma que era o governo, outra que era a pressão psicológica vinda da própria sociedade, e outra vindo da força de Satanás, tentando impedir o crescimento da obra de Deus, da igreja do Senhor. E é interessante que quando ele foi lançado com um tacho de óleo fervendo, foi porque era um apóstolo. Mas aqui, quando ele foi lançado para uma prisão, foi porque ele se levantou contra o culto ao imperador. Não foi porque necessariamente era um apóstolo, mas porque ele se levantou contra o culto ao imperador. E isso levou a uma sentença. Óbvio que já havia perseguição e ele seria com certeza preso a qualquer momento por outro motivo. Mas isto foi um caminho do Senhor para que ele não viesse a ser lançado, por exemplo, numa arena, juntamente com os leões, ou crucificado, assim como Pedro, de cabeça para baixo, ou então varado por lanças, ou então apedrejado, ou então decapitado, como o apóstolo Paulo. Mas não. Deus preparou essa atitude, esse momento, para que o servo dele fosse até um exílio, até a ilha de Patmos, e lá ficasse isolado. Alguns dizem que João trabalhou ali nos seus anos dentro de uma caverna, dentro das cavernas onde havia, ou melhor, dentro das minas de carvão, E alguns dizem que eram minas bastante insalubres, assim como toda mina de carvão, não é? E outros dizem que não era tanto, mas não importa como fosse, o fato é que não era nada cômodo, não era nada agradável. E João teve de ficar durante esse período de tempo, que não foi nem 1 nem 2 anos, mas alguns anos ele ficou dentro disso. Não sabemos exatamente quantos anos, porque a história não registra isso em detalhes, se foram 5 anos, se foram 10 anos, 20 anos ou mais, mas ele ficou um bom período de tempo ali, e foi onde o Espírito de Deus permitiu com que ele tivesse a revelação do livro do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse, também conhecidas como as 7 igrejas da Ásia Menor, são as congregações das cidades mais importantes dessa região no início do cristianismo, mencionadas no livro do Apocalipse, no Novo Testamento. Atualmente, todas as ruínas destas antigas cidades encontram-se na Turquia. Veja aqui, nesse mapa, a posição onde se encontrava cada uma das igrejas. Igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso e Esmirna, e onde ficava a ilha de Patmos.